Vamos destruir todo e qualquer altar que o inimigo colocou sobre as nossas vidas e que nos impede de avançar no propósito de Deus aqui na terra. Abre comigo, antes de abrir, deixa eu falar. Eu gosto de falar. Então vamos lá, começamos semana passada, nesta campanha de jejum e oração, destruindo os altares. Domingo passado tivemos a honra de receber o apóstolo Edson, no culto da manhã e no culto da noite. E ali ele falou muito sobre o altar. Onde está o altar? Está no nosso coração. Certo? E a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. O Senhor, Ele não quer um espaço pequeno, Ele quer todo o nosso ser para Ele. Enquanto o inimigo, ele não se importa de ter somente um pequeno espacinho. Então ele vem sorrateiramente tentando minar toda a palavra, toda a promessa, toda a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Correto? Então vamos orar. Santo Espírito de Deus, eis-nos aqui para ouvir unicamente a sua voz, para sentir unicamente o teu mover sobre as nossas vidas. Por isso peço que neste momento o Senhor tome a nossa mente e o nosso coração, para que em tudo o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor já determinou no céu sobre as nossas vidas. E para que em nada sejamos roubados. Vem, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para enxergar o seu mover. Faz-nos sensível à tua presença, porque onde há sua presença, a manifestação do teu poder e dos teus milagres. E é isso que nós viemos buscar aqui, Senhor, a tua presença maravilhosa. Por isso, abençoa-nos através da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Abre comigo então em Juízes 2. Quem achar, se coloque em pé. Juízes 2 é o texto-chave dessa campanha de jejum e oração nossa, tá bom? Então diz assim, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis alianças com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Pode se sentar. Aqui há dois lugares que o Senhor se refere. Boquim, o último versículo ainda nós lemos. A esse lugar sacrificaram ali o Senhor e chamaram aquele lugar de lágrimas. No original, Boquim, lugar de lágrimas, porque se refere ao lugar onde o povo do Senhor chorou. E também ali nós temos Gilgal. Gilgal, que nós já estamos falando, desde o início do ano. Gente, estamos chegando quase no meio do ano. Estamos falando desde o início do ano, que é o quê? Círculo de roda. É uma roda. A roda girou. Deus tem um novo para as nossas vidas. Amém? Só que muitas vezes, coisas do passado interferem o novo de Deus de chegar até nós. Ou até melhor, de usufruirmos deste novo sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Só que muitas vezes nós não usufruímos, porque ela não vem até nós. Hoje o tema é destruindo os laços do passado. Por quê? Porque muitas vezes o passado que deveria estar lá atrás, abandonado, servindo apenas como uma história ou como uma lição, nós trazemos para o cotidiano, para o dia a dia, e nos impede
de enxergar aquilo que temos que tomar posse para vivermos o sobrenatural de Deus. Você acredita que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é para você? Quando você lê a palavra do Senhor, espero que você leia, hein? Quando você lê a palavra do Senhor, e lá está escrito assim, ó, eu sou o seu Deus, além de mim não há outro. Você acredita que está falando para você ou para Israel? Ou para uma família abençoada que você conhece, uma pessoa abençoada que você conhece? Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor, nós ouvimos a palavra do Senhor, alguém nos entrega uma promessa do Senhor, mas o passado vem sobre nós como peso e se torna laço para que a gente não receba e não viva a verdadeira promessa do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios e assim por diante. Os laços são o quê? São armadilhas que o inimigo coloca sobre as nossas vidas e que muitas vezes nós nem percebemos. Às vezes são palavras, hábitos, costumes, né? Que nós trazemos lá do passado e que impede o agir de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes são pensamentos, são manias que a gente nem percebe, mas que aí é onde o inimigo vai entrando e vai minando a tua fé e vai cauterizando o seu coração, que é o seu altar, para que você deixe de acreditar que tudo que está escrito aqui é para você unicamente, como filho, como amado do Senhor. Semana passada, quando o apóstolo estava lendo, né, ministrando, lendo o texto, eu lembrei de uma mulher que se esqueceu, deixou de lado a palavra e a direção que o Senhor havia dado à família dela. Lucas 17:32. Pode abrir aí comigo? Lucas 17:32. É um versículo muito comprido. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Jó. Eu lembrei dela. De Ló, Jó não. De Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? Quem é Ló? Ló, sobrinho de Abraão. Quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, Gênesis 12, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abraão saiu da terra, onde ele vivia com a sua família, onde ele era abastado, ele era rico, cheio de posses, e creu na palavra do Senhor. Só que ali ele levou o seu sobrinho com ele, Ló e sua família. Como Ló também estava abastado de bens, chegou uma hora que, durante a caminhada, não suportava mais a terra, todos aqueles animais, né, comendo ali do pasto, não bastava mais todas aquelas pessoas juntas. Deus então falou, escolhe, Ló vai para um lado, Abraão, e você vai para o outro. Abraão, com sua fé, deixou seu sobrinho escolher. Ló olhou um lado, olhou o outro, e ele escolheu a campina, onde havia muito verde, onde parecia ali que havia muita vida, muita bênção. Ele falou, eu fico com este lado, lógico. E Ló foi para o outro lado, crendo sempre que aquele que nos chama é fiel para cumprir todas as suas promessas, independente da situação ou do local que nos encontramos. Amém? Abraão, pai da fé, crendo sempre que o Senhor estava ali com ele. Ló e sua família se estabeleceu numa cidade que chamava Sodoma e Gomorra. Aquela cidade era uma cidade perdida na imoralidade. Perdida totalmente.
Gênesis 18, agora eu já estou. Só que Deus, com a sua eterna misericórdia, bondade, cuidado, é pai, né? Falou assim: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão falou: epa, mas eu tenho parente lá. Eu tenho pessoas amadas naquele local. E então começou a interceder para que o Senhor não os destruísse junto de Sodoma e Gomorra. Deus, então, assim como aqui no texto que nós lemos de Juízes, enviou um anjo. O anjo do Senhor, então, foi até a casa de Ló e avisou para eles saírem dali, porque haveria destruição. Estou resumindo, depois vocês leem lá, tarefa de casa. Que haveria destruição. Só que ele colocou uma regra: saia e não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás. E todo mundo sabe que ela se tornou, então, uma estátua de sal. Olhando, muitas vezes, talvez você, que não é tão curioso quanto eu, falaria: por que será que ela olhou, né? Se Deus falou, caramba! Mas que desobediente. Outros curiosos que são, pode até falar assim, ó, eu faria a mesma coisa. Obrigada, Senhor, porque não sou eu lá no lugar da mulher de Ló. Sabe? Muitas vezes nós não estamos como estátuas de sal. Mas muitas vezes Deus também nos dá várias direções. Ele diz para a gente abandonar e não olhar mais para trás. Só que assim como a mulher de Ló, nós construímos altares com coisas que o Senhor quer eliminar das nossas vidas. E quando Deus diz: eu tenho um novo para a tua vida, Gilgal, não é por acaso que a pedra está aqui. Eu preferi o vaso. É para que nós venhamos a lembrar que a pedra rolou, que você não pode mais ficar no mesmo lugar, assim como ela. Foi fácil tirar ela de lá. Ou Ló teve que empurrar, mas saiu. Então saiu de Sodoma. Mas o difícil foi tirar Sodoma e Gomorra de dentro do coração, de dentro do altar dela. Porque quando nós olhamos para as coisas que nós temos ou tínhamos no passado, e esquecemos de uma escala de valores que o Senhor já colocou dentro de nós através do Espírito Santo, nós não damos ouvido à direção que o Senhor tem dado diariamente para as nossas vidas. Para a libertação não só nossa, mas também de toda a nossa casa. Destruindo altares quer dizer que basta. Meio do ano, a pedra rolou na tua vida? O passado ainda está acontecendo dentro de você? Uma das coisas que muitas vezes nós não percebemos, mas que vem do passado, do velho homem, e nós precisamos destruir, é o altar da tranquilidade. Posso até falar comodidade. Esses tempos atrás, já faz uns meses, eu não sei onde, mas eu vi. Nildinha, acredite, eu vi. Um casal, eu não sei se era... Eu não sei. Um casal conhecido, estava num país onde eles pediram um carro por aplicativo. E aí, tinha lá a opção de vir um carro com aplicativo sem motorista. E aí eles, por curiosidade, pediram para saber como que era. Sim, já existe carro que você não precisa do motorista ali. Ele dirige sozinho. E ali ele foi filmando, fez chamada de vídeo para a filha que estava aqui no Brasil, e aquela aventura toda. É muito bom. Eu mesmo sempre falei, eu nasci para ter motorista, alguma coisa está errada em mim.
mas o Senhor um dia conserta. Porque é muito bom andar de carro, não é? Mas alguém dirigindo é melhor ainda. E já existe isso. Ai, que tranquilo, que maravilhoso, que comodidade. Outras coisas é a mensagem. Lembra quando você tinha que ligar para a pessoa, né? Ou chegar até um orelhão para ligar para a pessoa, e aí ela não estava. Mandar, então, não é da minha época, mas é da época deles aqui, ó, dos pastores, dos bispos. Era Ah lá, viu? Falei que era da época deles, telegrama para mandar mensagem. E aí você tinha que esperar. Vocês mais novos não sabem, né? O que é? Pesquisa lá. Você ia até o correio, mandava uma mensagem, ia por papel até a casa da pessoa e assim vai. Hoje não. Hoje você manda a mensagem onde quer que você esteja de um celular. E se a pessoa demora um pouquinho, você fala, ai, que caramba, que demora, o que será que está fazendo, né? Mais ou menos assim, né? Nossa, mas quando eu estou do lado da pessoa, atende tão rápido, olha, agora eu estou mandando, e assim vai. Outras coisas rápidas, que acontece, o fast food, mais rápido do que eu ter que ir lá cozinhar, e a cozinha, aí eu não sujo a cozinha, e a comida é maravilhosa, chega rápido, mas se não chega, a gente fica bravo com quem? Com o entregador que não tem nada a ver com isso, e assim vai. Cuidado. Sabe por quê? Essa tranquilidade, essa comodidade que nós estamos tendo, é bom, é excelente. Mas quando você transfere isso para o mundo espiritual, você faz a mesma coisa com Deus. Gente, deserto é o melhor lugar para aprender quem você é e quem é Deus na sua vida. Só que através deste laço, que muitas vezes se transforma a tranquilidade, né? a comodidade sobre as nossas vidas, nós fazemos com que as lições, as situações que Deus coloca sobre nós venhamos a murmurar, a se queixar, a achar que Deus não me ama, não me vê, não me quer. Achar que o outro é muito mais bem tratado do que eu por Deus. Chegamos até muitas vezes a pensar numa situação dessa, que Deus faz acepção de pessoas, porque Joaninha é melhor do que eu. Deus trata melhor ela, olha ela. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que teve câncer. Ela virou e falou assim, mas por que eu? A minha irmã aprontou muito mais na vida do que eu. Eu casei cedo, fiz tudo sempre certinho. Você entende que aquilo que Deus tem para você é só para você? E que assim como Abraão, independente da situação ou do lugar que você se encontra, Deus está com você, Deus é o seu libertador, Deus é o seu médico, Deus é a sua prosperidade, Deus é a sua bênção, Deus é a sua paz. Cuidado. A comodidade pode se transformar também em comodismo. Sabia que é diferente? Comodidade de comodismo. A comodidade traz para mim uma certa tranquilidade, sim. É muito bom você ter tranquilidade. Mas o comodismo traz sobre nós a negligência. Sim, eu até fui pesquisar no nosso colega Aurélio e ele diz assim, ó, comodismo, comportamento de quem é egoísta, estando sua satisfação acima de tudo. Caráter do comodismo de quem evita assumir responsabilidade ou de quem se afasta de dificuldades. Deus nos coloca em situações difíceis, em dificuldades, até mesmo para saber aonde está a tua fé. Até mesmo para saber de quem vem realmente a sua força, a sua alegria. Porque no momento bom é bom, é fácil ser feliz. Mas e no momento de dificuldade? Agora, comodidade é bem-estar, é aconchego, é agrado. Provérbios 1:32, coloca aqui para mim, fazendo favor.
Provérbios 1:32 diz assim: pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. E aí? Onde você se encaixa? Na negligência do comodismo? Ou na comodidade que todos nós podemos ter? Mas, é um passo para entrar para essa negligência. A negligência é a falta de ação, que é o comodismo. Quer ver uma coisa? Quando você se converteu, primeiro amor, ai que delícia, que força, é um amor, uma paixão que me impulsiona, não me deixa parado de jeito nenhum. Eu ando para falar do amor de Deus, eu abro os meus lábios porque eu não posso me calar desse presente maravilhoso que é Jesus em minha vida. Então é uma explosão de emoção que me leva a falar a tudo e a todos, aos quatro ventos, do amor de Deus, de Jesus, o meu Salvador. Sim ou não? Mas com o tempo, eu vou só engordando. Palavra e mais palavra que eu recebo do Senhor. Nossa, que beleza, que culto abençoado. Nossa, impactante. Mas o meu comodismo faz com que eu só engorde como ovelha. E não fale do amor de Deus para as pessoas. E não distribua as bênçãos que Deus tem me dado para outras vidas. A boca fala do que o coração está cheio. O coração é o seu altar. Tira o comodismo da sua vida. E não se engane, achando que esse comodismo é a sua tranquilidade. É a comodidade que você deve ter. Amém? Um outro laço, gente, não é que é verdade mesmo? Porque a palavra do Senhor é verdade mesmo, né? É a prosperidade. Como assim? Eu entrei nesse jejum, nessa campanha, para que o Senhor me prospere. Eu também quero a prosperidade do Senhor. Porque prosperidade é ausência de necessidade. Então eu posso ganhar um salário mínimo e posso realizar, sim, coisas incríveis. Minha mãe, com 3 salários mínimos, construiu a casa dela. Então, a prosperidade é independente de valores. Amém? Só que uma pessoa próspera, com muito dinheiro, ela pode se enganar. Como? Primeiro, ela pode se enganar achando: eu tenho muitos bens, eu não preciso de nada. Então Deus está comigo. Eu não preciso buscá-lo, Ele está comigo. Eu não preciso jejuar, Ele está comigo. Eu não preciso de conserto, Deus está comigo. Mas também pode ser que a pessoa que olha a prosperidade, mas está naquele deserto precisando ser ensinado pelo Senhor, está com alguma dificuldade, pode ser que ela olhe e também enxergue o contrário. Eu nunca vou sair do deserto, porque eu não sou merecedor e porque eu não tenho prosperidade, então Deus não está comigo. Olha o oposto aí. Complicado, não é? Deus tem prosperidade para cada um de nós. Porque se prosperidade é ausência de necessidade, a prosperidade ela tem que estar em todo o seu ser. Vem da palavra shalom, plenitude, em todas as áreas da sua vida. Porque não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Amém? Não adianta ter dinheiro e não ter família, ser sozinho. Amém? Então, a prosperidade que Deus tem, ela é completa. Ela vai te trazer paz e plenitude no teu ser. Ok?
Muitas vezes a prosperidade, como eu já ouvi, uma pessoa que eu até ajudei muito tempo, financeiramente. Hoje ela está bem, com a graça de Deus. Ela se encontrou nos braços do Pai e ela está assim muito próspera, viu gente? Muito próspera mesmo. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Só que um tempo atrás, ano passado, ela já estava achando que algumas pessoas estavam chegando perto dela só por causa do dinheiro. Olha o laço. O laço de você pensar que você tem demais, então você não precisa de nada, porque Deus é contigo. O laço de você achar que você está num deserto e Deus não gosta de você, não te ama, não te quer. E o laço de achar que as pessoas se achegam só perto de você porque querem dinheiro. Eu ouvi também de uma outra pessoa. A pessoa estava triste. Aí uma outra passou e falou assim: ai, irmã, estou vendo sua tristeza já faz um tempo, mas eu não posso fazer nada. Se Deus te colocou no deserto, Ele que vai te tirar, né? E a tristeza dessa outra irmã não era nem financeiro, era um problema familiar. Cuidado com a arrogância quando você está com prosperidade. Isso é laço. Quando Deus te dá algo, acredite, a bênção que o Senhor te dá não é unicamente para você. É para você abençoar as outras pessoas. É para você abençoar a igreja. A igreja, prédio, sim, temos que pagar a água, a luz, e etc, e etc. Mas a igreja que é o teu irmão também. Pode ser que naquele momento Deus estava te impulsionando a ser ainda mais próspero para ajudar aquele irmão. Mas você se nega. Consulte a Deus. Deus fala com quem fala? Com Ele. Estou vendo alguém passando necessidade. Sim. Tem momentos na vida das pessoas que nós ajudamos e depois é Deus quem vai ajudar, porque a pessoa precisa de um tratamento do alto para ela. Mas é Deus quem vai nos falar. Nós precisamos consultar ao Senhor para não cair nesses laços. Ezequiel 16:49, abre comigo. A prosperidade, muitas vezes, na maioria das vezes, mas não para nós, que temos a sabedoria de Cristo, faz com que a gente corra para o egoísmo. E nós precisamos ficar atentos. Ezequiel 16:49 diz assim: eis que foi esta a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Aquilo que você tem, aquilo que eu tenho, não é nosso, é do Senhor. E como pai, Ele quer que os seus filhos ajudem um ao outro. Dói quando você vê o vídeo que o pastor passou aqui? O pastor abandonando a igreja porque ele tem fome, ele tem as suas necessidades, ele precisa comer. Você acha que foi fácil para ele deixar as ovelhinhas? Dói quando você vê as pessoas recebendo o alimento ali, que não dura muito tempo, não é verdade? E a gente tem acesso tão rápido a mercados, a nossa despensa. Só que não é só lá. Muitas vezes a gente acha que é lá. Muitas vezes é gente da nossa casa e a gente nem sabe. Muitas vezes é gente da igreja e a gente não sabe. Porque a pessoa da igreja, ela vem linda, né? Olha quem está do teu lado. Pode olhar. Olha que coisa mais linda. Passou perfume, gente. As mulheres colocaram o brinquinho, o batom. A Cíntia até mudou o penteado. Não é verdade? Porque a gente tem prazer realmente de nos vestir, de nos perfumar.
Eu não tenho costume, mas a maioria tem de tomar café da manhã antes de sair. Agora, na hora que voltar, a comida está pronta. Ou vai fazer, ou vai comprar. Glória a Deus pelas nossas vidas. É isso realmente que o Senhor tem para cada um de nós. Mas a gente tem que ter os nossos olhos mais atentos. Às vezes é um amigo do trabalho, que está com a gente ali, começou o trabalho agora, ou está ali faz tanto tempo. Cuidado em achar que você não é próspero o suficiente para ajudar as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Amém? Desculpa aí pelas lágrimas, é que eu sou meio mole mesmo. Um outro laço que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente agora, nessa era da tecnologia, da internet, é o laço de ser independente. Não dar satisfação para ninguém. Então, tem aquela questão dos desigrejados, né? Por quê? Porque o pastor, o diácono, se intromete demais na minha vida. Quer saber de tudo. Você sabe por quê? Deus constituiu a igreja? A igreja é um lugar seguro. É onde muitas vezes eu estou andando por um caminho, mas que para mim, aos meus olhos, inocente, pura e bela que sou, posso achar que é um caminho de Deus, que não vai me levar ao mal. Mas o outro que tem mais experiência ou que tem o discernimento do Espírito, pode vir para mim e falar, se você der mais um passo nessa direção, você pode ser destruído. Sua família pode ser destruída. Seu emprego você pode perder. A sua saúde, preste atenção. A igreja é um lugar seguro onde nós, como corpo que somos, temos dons. E um dom completa o outro. Tem o conhecimento, discernimento de espírito, não é? Tem o de cura, tem o de sabedoria, e assim vai. A igreja é um lugar seguro porque por mais que você não queira que nós venhamos a interferir na sua vida, essa é a nossa função. A sua em relação à minha também. É onde um ama o outro, e aquilo que nós vemos que está errado, nós consultamos ao Senhor e nós damos o sinal de alerta. O mundo não faz isso com você. Às vezes a nossa família não faz isso conosco, porque não tem a sabedoria do Senhor, porque não tem o discernimento de espírito. A palavra de Deus diz que justo é só o Senhor Jesus, não é verdade? Só que muitas vezes nós achamos que nós estamos justos e que o nosso caminho é correto, mas não é. Muitas vezes o ser independente é um laço, por quê também? Porque nós não queremos autoridades constituídas por Deus sobre as nossas vidas. Quem são essas autoridades? São os pastores, são os nossos pais, são os nossos chefes. Não quero mais trabalhar, não quero para os outros, porque eu não quero ninguém se intrometendo na minha vida. Não quero mais ir na igreja, porque eu não quero ninguém se intrometendo na minha vida. Vou morar sozinho, vou fazer faculdade fora, porque cansei de papai e mamãe se intrometendo em minha vida. Eu caso, mas eu não quero que ninguém se intrometa em minha vida. Cuidado de cantar e falar para Deus que você depende dEle, mas você quer no seu coração, no seu altar, uma bandeira da independência. Eu faço o que eu quero e não quero ser corrigido por ninguém. Quem quer milagre de Deus? Mas como que o milagre de Deus chega até nós? Através de pessoas. Não vem um raio lá do alto e entrega assim o milagre na tua mão. Ele usa pessoas. E é muito bom
e comece a tomar posse, falando, é um milagre quando alguém te corrige. Esses dias eu entrei na sala do apóstolo, né? Eu sou um ser um pouco folgado, não sei se vocês perceberam, espero que não. E aí eu falei assim, apóstolo, fala para mim, aquilo que o senhor falou, não vou falar, aquilo que o senhor falou é para mim? Porque eu sei, e ó, você também é assim, hein? Pode falar que é. Eu sei que eu sou folgada. E vira e mexe, a gente vai dando um passinho assim, ó, e a gente sai da casinha. E que bom quando tem alguém que nos coloca de volta no lugar. É ou não é? É. Então, nós não somos independentes, nós somos dependentes do Senhor Jesus e nós somos dependentes do corpo de Cristo que nos ama e vai ter sempre uma palavra para nós, para nos ajudar a colocar de volta na casinha. Abre comigo em 2 Coríntios 2:10. 2 Coríntios 2:10 diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nós não temos essa independência que muitas vezes nós queremos e vivemos em nossas vidas. E sintam-se agraciados por isso, porque tudo que nós fizermos, nós vamos dar conta ao Senhor Jesus. Então agradeça e não caia nesse laço. Agradeça por ter pessoas que são autoridades sobre a sua vida, que te amam e te trazem de volta. Amém? O último é o descaso, o desprezo. A mulher de Ló, ela estava tão apegada ao passado, aos seus costumes, né? A sua maneira de viver, que ela não se atentou ao aviso do Senhor. E muitas vezes nós também não atentamos àquilo que o Senhor coloca na nossa vida como placa de perigo. Ou desvie, vire à direita, vire à esquerda, siga em frente, não olhe para trás. O que te prende ao passado? O que faz com que certas coisas, pensamentos, sonhos, costumes te prendam ao passado? O que faz com que você fique com tanto medo de viver o novo de Deus e deixe que o laço do passado te impeça? Faça com que isso seja armadilha do agir de Deus sobre a sua vida. Descaso, em hebraico, significa sem essência ou sem importância. Então, quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu tenho uma direção, uma promessa do Senhor, e ajo com descaso, eu estou falando ao Senhor que o que Ele me disse, ou Jesus Cristo é a própria palavra, que Jesus Cristo é sem essência, é sem importância em minha vida. É sério isso. Agir com descaso as coisas do Senhor é dizer que Ele não tem importância na minha vida. São laços, são coisas bem sutis que nós muitas vezes praticamos, vivemos e não percebemos. Números 14:11, na Nova Versão Internacional, diz assim: o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo, com descaso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Acorda, igreja!
O Senhor tem feito sinais e maravilhas, e não só no mundo, mas na tua vida. Acorda para enxergar tudo que o Senhor já fez em você e por você. E para de agir como a mulher de Ló, com descaso a tudo aquilo que Ele tem te falado, porque Ele tem te falado. Ah, eu não tenho ouvido. Então passa o filtro do Espírito Santo. Se posicione diante do Senhor, porque Ele tem falado com você sim. Pode não estar falando aquilo que agrada o teu altar, o teu coração. Mas Ele está falando aquilo que é melhor para você. Aquilo que é milagre, aquilo que é vida. Aquilo que vai fazer com que você realmente entenda o poder dEle sobre a sua vida e viva o Gilgal. A pedra rolou. É fácil destronar do nosso coração determinadas coisas que sempre praticamos? Não. É fácil tirar da nossa mente determinados pensamentos que nos levam à prática de coisas do passado? Não. Com certeza, Ló pegou a mulher e foi empurrando. Vamos, dá mais um passo. Sai daí. E muitas vezes nós também vamos precisar de alguém que nos empurre. Para que a gente saia deste lugar que o Senhor já nos mandou e comecemos a praticar novas coisas que nos levam ao céu, a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor aqui na terra. Fecha sua Bíblia. Abraão foi um exemplo para nós. Tanto é que ele é conhecido como pai da fé. Ele realmente deixou tudo, não olhou para trás e seguiu ao Senhor Jesus. Agora, a mulher de Ló, ela somente é conhecida como aquela que virou estátua de sal. Então eu creio e eu acredito que você também crê, que é melhor acreditar na palavra de Deus do que agir com descaso, do que viver no comodismo, do que querer ser independente daquilo que o Senhor já nos colocou como bênção aqui na terra. Fecha os seus olhos. A palavra de Deus diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ore agora. Ora se desprendendo de todo o laço do passado. Ora se desprendendo de todo o descaso, de toda independência, de todo o comodismo, de toda a falsa prosperidade. Ora clamando a Deus para que Ele realmente te abençoe, retirando do altar do seu coração tudo aquilo que não vem dEle. Tudo aquilo que faz com que você realmente não queira andar em novidade de vida. Ore declarando a Deus: retire de mim todo medo, toda insegurança deste novo tempo, desta nova fase que o Senhor no céu já preparou para que eu andasse aqui na terra. Ore entregando para Deus toda insegurança de andar no escuro, porque você não sabe o dia de amanhã, mas clamando a Deus a segurança de aquele que já fez o seu amanhã está contigo, e Ele vai trazer o sol da justiça e vai fazer com que você enxergue um novo caminho, onde as árvores serão frutíferas, onde haverá uma árvore onde você vai poder descansar à sombra do Onipotente, e onde você vai ver os anjos guerreando a seu favor. Entregue a Deus. Entregue a Deus todo este laço. Oh, serecantarabalaia, soreandarabalaias, Santo Espírito de Deus. O Senhor sabe que como seres humanos, nós nos acostumamos a viver muitas vezes da forma como que nos foi ensinada. De uma forma mais cômoda, de uma forma onde a gente sabe onde a gente vai chegar, ou imagina que sabe. E se não chegar, tanto faz, pelo menos
eu não me cansei. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. O reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que se esforça se apodera dele. Nós queremos viver o reino de Deus aqui na terra. Nós queremos usufruir da tua paz, da tua tranquilidade, da tua prosperidade. Nós queremos usufruir da sua vida abundante, da tua cura, da tua libertação, da tua salvação, Senhor, nos nossos lares, nos nossos familiares. Por isso, Pai, que o espírito de ousadia nos tome nesta manhã e faça com que nós venhamos a dar passos de fé, a andar realmente e deixar para trás todo o nosso passado. Porque neste presente, no dia que se faz hoje, o Senhor tem algo surpreendente a cada um de nós. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre, Senhor, para que possamos realmente enxergar estes anjos, anjos e mais anjos que acampam ao nosso redor. Para que através da fé nós possamos, Senhor, não mais cair em armadilhas, não mais andar segundo o nosso coração corrupto e enganoso, mas andar segundo a Tua palavra que nos dá vida, que nos leva para mais perto de Ti. Ah, Santo Espírito de Deus, tira-nos, Senhor. Tira-nos, Senhor, do lugar onde nós nos encontramos, que muitas vezes o Senhor já disse: saia, saia, este lugar não é para você. Então que caia por terra todo pensamento, todo sentimento oposto ao seu, para que possamos avançar para o Teu novo, avançar para perto de Ti, avançar, Senhor, como tochas em Suas mãos, para iluminar esta terra que está em trevas. Oh, serecantarabalaia, sorecantarabalaia. Oh, sereandarabalaias, eu vejo pessoas vestidas de luto. Saia do passado que te traz este luto e este peso. O passado ficou para trás, realmente não vai ser mais a mesma coisa a sua vida. Porque Deus tem algo a mais. Algo a mais. Você que diz que a educação antigamente era melhor, os casamentos eram melhores, os relacionamentos eram melhores. Para de viver este luto e viva a novidade que Deus tem para você. Porque depende de você, o seu casamento, o seu relacionamento, a educação. Deus já te deu a sabedoria, Deus já te deu as armas, Deus te deu o poder de profetizar e ver aquilo que estava morto ter vida. Coloca a mão no seu coração. Santo Espírito de Deus, neste momento, nós queremos entregar para Ti, Senhor, as nossas vidas, para que o passado seja abandonado e nós venhamos a avançar para o alvo, para aquilo que o Senhor tem de propósito sobre as nossas vidas, porque nós cremos que como Pai o Senhor escreveu dias de glória, dias de honra, dias de vitória, onde o Seu nome será exaltado através das nossas vidas. Por isso todo laço seja desfeito em nome de Jesus, e que a partir de agora a nossa vida seja reta diante de Ti, buscando realmente a Sua vontade e não mais a nossa, os Seus pensamentos e não mais os nossos pensamentos, as Suas lembranças e não mais as nossas lembranças. Que Sodoma saia do nosso coração e que nós possamos colocar em nosso coração Canaã. Oh, aleluia! A terra que mana leite e mel, Canaã, que nos faz viver o reino de Deus aqui na terra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Declara a Ele o seu amor, declara a Ele a sua dependência.
Declara a Ele que a prosperidade que há em você, você vai repartir para muitos. Oh, aleluia. Amém? Leva isso para o seu coração. E cuidado com os laços que o inimigo, ele sorrateiramente coloca sobre as nossas vidas. Esta semana, o nosso jejum começa amanhã às 6 da manhã e termina às 6, às 18 horas da sexta-feira. Shabat, em Israel. E os nossos motivos de oração é para que Mamon seja destronado dos nossos corações, dos altares, a pregação de quinta-feira. Quem não assistiu, assista lá. E para que também todo laço, toda armadilha do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Correto? Hã? Altares? Altares que são laços sobre as nossas vidas. Amém? Então, assistam o culto de quinta-feira. Hoje à noite, o apóstolo Edson vai trazer uma outra revelação sobre laços. Quem puder estar presente, venha. Se não, assista, né? Pelo YouTube, pelo app que a gente tem. Que Deus te abençoe. Te leve realmente para caminhos verdejantes, onde você sinta o poder de Deus sobre a sua vida. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.